Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. O professor Paulo aqui está morrendo de saudade de vocês, com saudade de conversar, de discutir com vocês. Mas enquanto isso não é possível, né? A gente tem que manter as nossas atividades, tem que manter a rotina de estudo. A gente não pode parar, não é verdade? Eu espero que vocês estejam motivados. Eu sei que não é uma condição que a gente gostaria de estar, né? Às vezes as pessoas estão, às vezes, cansadas de ficar em casa e às vezes isso complica o dia a dia, né? Porque fica um tédio, a interação social fica limitada, basicamente agora pela internet, pelos meios digitais, mas é isso que é possível no momento. Porém, temos que manter o foco, né? Vamos manter a rotina de estudo. Vocês aí que estão em casa, mantém o horário que vocês tinham na escola, o momento de parada para o lanche, para a gente, quando a gente voltar, a gente não sentir muito essa volta às aulas, né? Eu sei que está todo mundo meio inquieto dentro de casa, né? E isso acontece com todo mundo também. Tem um tempo que a gente não aguenta mais, a gente precisa da interação. Aliás, já que nós vamos entrar na matéria de filosofia, vamos voltar aos filósofos socráticos, e Sócrates muito falava disso também, de que o ser humano é um ser que precisa da interação, né? Somos seres sociais, a gente precisa de contato com as outras pessoas, né? Para troca de informações, e isso faz bem, né? Essa troca de informações, essas interações sociais, e é o que nos faz humanos também, né? Mas vamos lá. Vamos manter os nossos estudos, vamos nos concentrar nos nossos textos e, na medida do possível, a gente vai aprofundando aquilo que a gente vai ler. A gente tem uma novidade agora que são as lives. Essas lives vão servir para a gente corrigir exercícios, para a gente aprofundar o tema que a gente está abordando e também tirar suas dúvidas e também matar um pouquinho da saudade, né? A gente conversar, a gente ter um pouquinho de contato mesmo de forma digital. Eu convido vocês, então, vamos lá começar nossas atividades, a pegar o livro, no segundo trimestre, e abrir na página 2, com o título Olhares Diferentes. A gente focou os nossos primeiros estudos da filosofia sobre a questão do conhecimento através dos nossos 5 sentidos. Através dos nossos 5 sentidos, a gente acumula experiência e a gente começa a ter o contato com o mundo, a observá-lo e verificar as mudanças, né, através desses nossos sentidos. E o olhar foi um deles que a gente discutiu bastante, né, a diferença de ver e olhar, a questão de observar, de prestar atenção naquilo que a gente está observando. E agora essa nova apostila ela traz uma provocação, não, uma dúvida, algo para refletir. A gente vê somente com o olhar e mais ainda, outra provocação. Todas as pessoas olham as mesmas coisas do modo igual, melhor dizendo? O que você acha? As pessoas veem as coisas de maneira igual? É uma boa reflexão. E a gente tem aí na página 2 uma paisagem, numa janela, um condomínio, um pequeno condomínio, um prédio, né? E a gente vê as movimentações. E ele faz as seguintes questões. Olha só, será que todos os moradores desse prédio estão vendo a mesma paisagem pela janela? Verifica em cada desenho como é que os ângulos que cada um está diferente, né? A diferença dos ângulos das pessoas que estão dentro desse prédio. Eles têm uma visão de mundo diferente, né? Fazer uma analogia de olhar, de ter a visão do mundo. Observe bem. A segunda pergunta. Ainda que essas pessoas estivessem olhando para o mesmo elemento, será que todas elas o veriam de forma igual? Terceiro.
Além das impressões visuais, as demais percepções do sentido sobre o ambiente seriam iguais para todos os moradores? Deem uma olhada e comecem a refletir, né? Vamos colocar o nosso cérebro para refletir como é que, dentro desse prédio que vocês têm na página 2, como as pessoas estão observando o mundo lá fora. Fazendo uma comparação, nós também temos diversos ângulos, visões diferentes do mundo, de ver o mundo, ou seja, de interpretá-lo. A gente vai ver um pouquinho agora na página 3, um pouco mais sobre isso. Olha só, olhar para fora e para dentro. Há muito para olharmos à nossa volta. E podemos fazer isso de diversos modos, o que nos leva a perceber as coisas de maneiras distintas. Podemos, por exemplo, olhar através de uma janela. Assim, inúmeras formas, cores, sons, palavras, desejos, lembranças e ideias chegam a nós de maneiras diferentes, exercitando nosso contato com o mundo e com tudo que nos cerca. Olha só como é que os 5 sentidos que a gente estudou, né, no trimestre passado, ele se torna importante dentro do contexto que a gente vai estudar agora, né? Olha só, o texto foca que percebemos o mundo de inúmeras formas, né? Através das cores, sons, palavras, desejos, lembranças, ideias. Ou seja, eu posso acrescentar ainda mais formas materiais, através do tato, de pegar alguma coisa e tem uma percepção sobre o mundo que nos serve. Né? Continuando, gente. Outro aspecto interessante é que, através de uma janela, podemos olhar para fora e também para dentro de um ambiente, o que nos revela paisagens diferentes. Pense nisso enquanto realiza as atividades que serão propostas a seguir. Ou seja, pessoal, vocês vão realizar essas atividades que estão aqui embaixo, onde ele exige que a gente acesse o material de apoio e também faça alguns recortes de paisagem, de percepções do mundo que a gente está observando. E eu faço até um convite para vocês de mandarem as fotos de vocês fazendo as atividades. Eu tenho um e-mail que vocês podem mandar e a gente vai publicar na página da escola. Meu e-mail é prof.paulocastelli, com 2 L's, @gmail.com. Manda sua foto realizando as atividades, mostrando o seu foco nos estudos, e a gente vai publicar na página dos professores lá do colégio. Tudo bem? Então, pessoal, a atividade que ele está pedindo é para a gente recortar assim, as partes da janela conforme as indicações, né? Através do material de apoio que vocês vão ter. Ou seja, a parte central deve ser recortada com cuidado, deixando o espaço livre para que se possa olhar através da janela. A partir daí, pessoal, nós vamos trabalhar dentro dessa atividade as nossas percepções. A gente vai trabalhar os nossos 5 sentidos. Por que eu estou frisando sempre os 5 sentidos? Porque através desses sentidos a gente vai ter as primeiras experiências para a gente perceber o mundo. É através dessas experiências que a gente, né, percebe o mundo, a gente interpreta, a gente questiona, a gente faz as perguntas, algumas coisas que a gente não entende, que a gente deve buscar, pesquisar, procurar entender. Tudo bem? Então, o foco aqui é a percepção do olhar. Eu fiz uma pergunta no começo da aula sobre a gente olha apenas com os olhos? Não, né? Sim? Não? O que vocês acham? Abre na página 4 e a gente vai ver alguns exemplos de como a gente pode olhar sem usar os olhos. Não é interessante? Olha só, a primeira figura aí do lado esquerdo, que tem uma pessoa tocando saxofone e a outra dançando. E o pai parece falar com o filho, diz, olha que música bacana. Olha só, a gente olha a música, nesse caso aqui, nessa figura, ela está olhando a música? Não, ela está usando o outro sentido. Mas a palavra olho e olhar, elas são utilizadas também para nomear algumas experiências que a gente vive
fora, vive no mundo afora. Quer ver outra coisa? Olha só, uma mãe chamando a atenção aí do filho. Olhe aqui. Outra figura embaixo. Tem dois amigos conversando e um amigo fala: olha que comida saborosa. Como é que a gente sabe que uma comida é saborosa? Como é que você sabe que uma comida é gostosa? Porque você já teve a experiência de comê-la. E quando você tem essa experiência, você já sabe que aquela experiência lhe dá prazer. Então, nessa figura, quando o amigo fala, olha que comida saborosa, ele pede para você observar aquilo, já relembrando a experiência que você já pode ter tido sobre ela. Continuando, tem outra figura aí central que fala comer com os olhos. Olha só, essa afirmação contrapõe a que eu acabei de falar, né? Comer com os olhos. Geralmente, a gente come, vou dar um exemplo simples, um pudim. Vocês podem gostar de um pudim de leite. Quando ele está bem feitinho, né, com uma visão bem bonita, dá até mais vontade de comer, não é verdade? Agora, imagina, você já sabe que ele é gostoso, mas imagina quando você vê ele todo picado, todo esfarelado. Parece que o prazer que a gente revive por ter já comido um pudim daquele sabor, parece que não vai ser o mesmo, né? Mas, claro, isso vai da experiência de cada um. Então, às vezes, a pessoa olha para a comida, vai olhar para o pudim, vai perder a vontade de consumir aquele pudim. Outras pessoas não dão mais ênfase, né, dão mais valor à experiência de poder comer. Tá? Então, a gente tem aí outras figuras. Ter o olho maior que a barriga. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Ou seja, você come tanto, você bota tanto olho naquela comida que parece que você está invertendo a barriga com o olho, né? Porque só pelo olhar arregalado que você faz sobre a comida, parece, e também na forma de consumir, né, da comida, parece que o que você está consumindo não vai caber na sua barriga. Ou seja, você olha aquela comida e vai consumindo, e nisso nós temos a expressão popular chamado do olho maior que a barriga. Outra aí, ver com as mãos. Né? Ou seja, quando você diz, quando você pegar alguma coisa e fala, deixa eu olhar, você estica a mão, você vai ver. Né? Ou seja, você vai ter aquela experiência de tocar um objeto material. Mas como você pede para observar aquele material uma vez ou outra? Posso olhar? E acaba pegando esse objeto. E outro, receber muitas informações pelos olhos. É quando, hoje, principalmente, tem muito isso. Né? Nós somos bombardeados por informações de diferentes meios de veículos, diferentes veículos, onde a gente obtém uma informação sobre determinado qualquer coisa. Desculpa o barulho, tá? Pois isso acontece. Nós somos bombardeados. E assim a gente olha as informações de diferentes ângulos, né? Mas a gente só olha? Não, a gente ouve, né? A gente vê as informações de diferentes formas, tá ok? Então, pessoal, essa é a questão dos olhares. Como é que a gente pode usar uma metáfora na hora de usar o olhar? Não quer dizer que a gente vai olhar somente pelos olhos, mas também a gente usa outros sentidos. O tato, né, o ouvido, né, ou até o cheiro. Quando você cheira alguma coisa gostosa, alguém fala, olha esse cheiro, não é verdade? Ou seja, nós temos vários tipos de olhares, o que remete ao nosso título lá, olhares diferentes. Tudo bem, pessoal? Existem diversas formas de olhar e que se voltam muito para dentro de nós. Olha só, na página 5, no parágrafo 3º, outras formas da gente poder utilizar o nosso sentido do olhar.
Olhando para o mar em uma tarde ensolarada ou chuvosa durante o dia ou a noite, ou enquanto caminhamos na areia ou fazemos um passeio de barco, captamos distintas imagens e temos diferentes sensações. Isso também acontece quando vemos o pôr do sol na infância ou na idade adulta, pela janela da nossa casa ou do alto de uma montanha, e assim por diante. Ou seja, aí eu já estou utilizando a visão que traz uma transformação, um pensamento, um olhar daquilo que a gente está sentindo na hora, na percepção da natureza. Tá certo? Então, desse modo, a gente pode dizer que o olhar tem muitas faces, tem muito jeito diferente de olhar, né? Sendo que há uma mistura de possibilidades que estão agindo o tempo todo. Tudo bem? Pessoal, esse é o início dos nossos estudos, tá? Então, quero que vocês reflitam isso sobre diferentes maneiras de olhar, né? Ou seja, há diversas formas da gente interpretar o mundo, da gente ouvir alguma coisa, da gente degustar alguma coisa e a gente tem um sentimento diferente com aquilo que a gente está degustando, né? Um grande exemplo disso é que você pode gostar de uma determinada comida, ou sua mãe, o seu pai, o seu amigo podem não gostar. Ou seja, vocês têm um gosto, um jeito diferente de perceber o mundo, tá certo? Então, eu convido vocês a fazerem as atividades da página 3, que é uma observação sobre diferentes olhares, né? Sobre como interpretar o mundo, de olhar pela janela o mundo lá fora, e na atividade da página 5, quando a gente tem dentro da perspectiva da filosofia, um modo, né, quando a gente se olha para investigar, para saber, admirar, observar, brincar, ou seja, diversas maneiras, diversas fases de usar o nosso olhar, tá? A nossa percepção de mundo, ok? Pessoal, eu vou ficar por aqui. Não perca, tá? O horário das nossas lives. Logo você vai receber aí um cronograma. É muito importante que todos vocês participem das nossas lives, a gente matar um pouquinho da saudade, a gente tirar dúvidas, tá? E, mais uma vez, eu convido de mandar as fotos para o meu e-mail. Novamente eu vou repetir, prof.paulocastelli, com 2 L's, @gmail.com. Manda para mim. Vamos matar um pouquinho dessa saudade da sala de aula. Tá ok? Pessoal, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.